Feche os olhos por um instante. Lembra daquele som? Aquele chiado suave antes da fita cassete começar a tocar. A sensação de apertar play em um aparelho robusto, de madeira escura e botões prateados. Para muitos brasileiros, esse não é apenas um som. É a trilha sonora da juventude. É a memória de uma festa na garagem, do primeiro disco comprado com a própria mesada. Esse som, essa sensação, tinha um nome gravado no painel: Gradiente. Um nome que ecoa com uma nostalgia quase palpável. Um suspiro coletivo. Uma época em que a tecnologia parecia mais próxima, mais nossa. Uma época em que acreditávamos que uma empresa brasileira poderia, sim, conquistar o mundo. Você se lembra? Talvez você tenha tido um Phantom System, o clone do Nintendinho que virou febre. Ou, quem sabe, um aparelho de som 3 em 1, o centro das atenções na sala de estar da família. Tudo começa em 1964. O Brasil vivia um período de profundas transformações políticas e sociais. Foi nesse cenário de efervescência que um grupo de engenheiros, liderados por Eugênio Staub, eles fundaram a Gradiente Eletrônica. O nome, Gradiente, vem de um termo técnico da eletrônica, mas acabou significando muito mais. Significou uma subida, uma ascensão. A missão inicial era ambiciosa, quase audaciosa para a época: fabricar produtos de áudio de alta fidelidade no Brasil. O contexto era favorável, mas desafiador. Vivíamos sob o regime da reserva de mercado. O objetivo era proteger e estimular a indústria nacional. A Gradiente precisava inovar com as ferramentas que tinha. E foi exatamente isso que ela fez. Começou pequena, em uma garagem. Mas a visão era grande. Eles focaram em um nicho: o consumidor que buscava qualidade de som superior. A Gradiente apostava em amplificadores, receivers e caixas acústicas que prometiam uma experiência sonora imersiva. E eles estavam certos. O crescimento foi gradual e constante, da garagem para a fábrica, contratando engenheiros e designers. Os anos 80 chegaram, e com eles, a explosão da Gradiente. A marca se tornou sinônimo de entretenimento doméstico. Se você quisesse o melhor som, a melhor imagem, a melhor experiência, você procurava pela letra G estilizada. Foi nessa década que surgiram os produtos mais icônicos, aqueles que hoje habitam museus de design. Quem não se lembra do lendário System Exotec? Aquele conjunto modular, imponente, com acabamento preto e prata e equalizadores que piscavam. Era um objeto de desejo. Foi assim que nasceram os aparelhos 3 em 1, toca-discos, rádio e tape deck integrados. Uma solução genial para apartamentos cada vez menores. E os televisores, conhecidos pela durabilidade e qualidade de cores. Eram a janela para as novelas, para os jogos da seleção, para o mundo. A empresa foi pioneira a popularizar o CD player, o choque do disquinho prateado, e os Walkmans, a revolução de levar sua música para qualquer lugar. Cada lançamento era um evento. As propagandas grudavam na cabeça. A mais alta tecnologia. A Gradiente parecia uma empresa global que, por acaso, nasceu no Brasil. No início dos anos 90, uma nova febre tomava conta do mundo: os videogames. No centro desse universo estava a Nintendo e o NES. No Brasil, o acesso a essa tecnologia era difícil e caro. O mercado era dominado por clones e importações ilegais. Foi então que a Gradiente viu uma oportunidade: trazer a gigante japonesa oficialmente para o país. Era uma jogada ousada. Exigia negociações complexas e investimento altíssimo. Nascia em 1993 a Playtronic, joint venture entre Gradiente e Estrela. A fábrica foi instalada na Zona Franca de Manaus. De lá saíram consoles montados em solo nacional. Com caixa e manual em português, garantia, era o fim dos cartuchos que precisavam de assopro. O sucesso foi imediato. O SNES virou o presente de Natal mais desejado. Jogos como Super Mario World, The Legend of Zelda, Donkey Kong Country se tornaram clássicos instantâneos.
A Playtronic criou uma cultura gamer no Brasil. Torneios, revistas, padrão de qualidade que o pirata não tinha. Para muitos jovens, a Gradiente era a marca que trouxe a magia do Mario e do Link para dentro de casa. Era a prova de que o Brasil não estava mais à margem do mundo. Estávamos no jogo. Início dos anos 2000. A Gradiente ampliou para telecomunicações e informática, uma jogada estratégica. Em 2000, a IGB Eletrônica, controladora da Gradiente, registrou a marca G Gradiente iPhone no INPI. I-P-H-O-N-I. Naquela época, o nome se referia a um projeto de internet phone, um aparelho que conectaria o usuário à web. O projeto inicial não decolou e a marca ficou adormecida nos registros do INPI. 7 anos depois, em 2007, Steve Jobs apresentou o iPhone. O mundo mudou. A Apple tentou registrar a marca no Brasil e encontrou um obstáculo: já havia dono. A Gradiente tinha o direito legal sobre o nome iPhone em território nacional. A batalha foi digna de um roteiro de cinema. Apple versus uma empresa brasileira com dificuldades financeiras. Em 2012, a Gradiente lançou sua linha Android G Gradiente iPhone. Aparelhos modestos, mensagem clara: o nome é nosso. A disputa se arrastou anos. No fim, a justiça brasileira permitiu que ambas usassem a marca Apple iPhone e G Gradiente iPhone. Uma vitória de sabor agridoce. E fica a pergunta: e se a Gradiente tivesse recursos para transformar o nome em produto global? Nuvens escuras começaram a se formar no horizonte da Gradiente no final dos anos 90. A reserva de mercado ruiu. O Brasil foi inundado por produtos importados. As gigantes asiáticas e americanas chegaram com escala de produção massiva e preços agressivos. De repente, a Gradiente competia com o mundo inteiro. Pressionada a cortar custos, a percepção de qualidade sofreu. O ciclo de inovação tornou-se frenético. Manter o ritmo exigia capital que faltava. A instabilidade econômica do Brasil, hiperinflação, desvalorizações, era um golpe no caixa da empresa. O crédito ficou caro. O poder de compra diminuiu. Planejamento de longo prazo virou adivinhação. Decisões estratégicas equivocadas e endividamento para novas áreas sem retorno. Produtos que não venderam consumiram recursos. A tempestade perfeita, concorrência global, crises internas, desafios de gestão. O gigante começou a perder o brilho. O fim de uma era se aproximava. Gradiente lutou bravamente, mas as ondas eram cada vez maiores. Para entender o que a Gradiente representou, é preciso ouvir as pessoas. Meu primeiro salário foi todo para comprar um 3-em-1 da Gradiente. Era o modelo MS-E7. Lembro de montar ele na sala e chamar os amigos. A gente não tinha dinheiro para comprar um Super Nintendo importado. Quando a Playtronic lançou o console nacional, foi uma festa. Eu e meu irmão passamos as melhores férias jogando Super Mario. Trabalhei na linha de montagem em Manaus nos anos 90. O controle de qualidade era rigorosíssimo. Havia um espírito de equipe e orgulho em fazer aquilo. Ver a empresa fechar as portas foi muito triste. Parecia que um pedaço da nossa história estava sendo apagado. Essas vozes pintam um quadro claro. A Gradiente tinha uma alma. Eu ainda tenho meu amplificador Model 120. Funciona perfeitamente. Às vezes eu ligo, coloco um vinil do Pink Floyd e fecho os olhos. É como viajar no tempo. Eles não fazem mais aparelhos como antigamente. E talvez ele tenha razão. A virada do milênio foi cruel para a Gradiente. A combinação de fatores que a ameaçavam se tornou insustentável. Concorrência asiática, economia instável, dívidas crescentes. A empresa começou a encolher. Produção foi drasticamente reduzida. 2008. Pedido de recuperação judicial. Tentativa desesperada de reorganizar dívidas. Início do processo de definhamento. Máquinas sendo silenciadas. Milhares de funcionários demitidos. 2012. Lançamento do G Gradiente iPhone. 2017. Nova linha de áudio. Eram suspiros. Faltava fôlego. O mercado mudou.
Consumidores buscavam ecossistemas conectados, algo que a Gradiente não podia construir. 2018. Falência da IGB eletrônica decretada. Fim oficial de uma era. A música parou de vez. As razões são múltiplas. Externa, interna, tecnológica. Provavelmente uma combinação de tudo isso. A história da Gradiente é uma lição sobre como gigantes podem cair quando os ventos mudam. Então, o que restou? O legado mais óbvio está nos aparelhos que ainda sobrevivem, nos porões, nas garagens, nas casas de colecionadores, amplificadores, receivers, toca-discos que ainda funcionam com qualidade impressionante. Oficinas de concerto mantêm viva a memória, testemunhas de uma época de produtos feitos para durar. Detalhes de design que resistiram ao tempo. Mas o legado vai além do físico. Ousadia, inovação, orgulho. Parcerias que mostraram capacidade técnica e inspiraram engenheiros e designers. A Gradiente inspirou gerações, técnicos, designers e empreendedores. Mostrou que o complexo de vira-lata podia ser desafiado. Nos deu som, nos deu jogos, quase nos deu o iPhone. A Gradiente se foi, mas a sua história permanece. E essa, ninguém pode apagar.